Pai do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui novamente, né, para juntos, né, a gente já iniciamos o estudo, né, estamos na aula de número 2, que tem como título, qual é o sentido da vida? Talvez se a gente, no modo secular, essa perguntar para as pessoas qual é o sentido da vida, talvez quem souber a resposta, seria a resposta de milhões. Mas qual é o fato, qual é o sentido da vida? Muitas pessoas têm gastado dinheiro, têm gastado estudos, conhecimento, têm gastado de tudo para poder descobrir qual é o sentido da vida. Mas, afinal de contas, qual é o sentido da vida? Nós estamos aqui numa jornada no livro de Eclesiastes, e aí, no início, o autor, que é Salomão, que o pastor Daílton já nos explicou na aula de número 1, ele resume, já dá um norte para nós do que ele vai se tratar esse livro, qual é o assunto. E aí vai dizer assim, ó, o versículo de número 1, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E esse refrão percorre todo o livro de Eclesiastes e serve para nós de norte. E aí nós temos uma palavra, vaidade de vaidade. Essa palavra vaidade, talvez se traduzir para nós, não é essa vaidade que nós somos acostumados. Como é que eu explico? Vaidade, exemplo, se eu me arrumar um pouquinho melhor e alguém vai me observar, vai dizer, o irmão Nilson está vaidoso, ele está se arrumando mais. Mas não é sobre essa vaidade que Salomão está falando. Ele está falando vaidade das vaidades. E aí tem uma palavra em hebraico que quer dizer Habel. O que quer dizer Habel? Quer dizer vento, neblina. Um exemplo para a gente poder entender. Num dia frio, você acorda, que você expira aquele ar e logo ele desaparece, é exatamente isso. Um outro exemplo, uma bolha de sabão. Salomão está dizendo que vaidade significa isso. É um nada, não tem consistência. Se a gente pega essa bolha de sabão, ela é bonita, né? As crianças brincando, canudinho, faz aquela bolha. Quando você estoura aquela bolha, o que tem? Nada. Isso que Salomão quer dizer para nós, que vaidade é justamente isso. E aí nós vamos continuar o nosso estudo. E aí tem mas afinal, essa é uma pergunta, nós começamos com a pergunta, qual é o sentido da vida? E aí Salomão, ele vai buscar essa resposta, e ele vai se empenhar para isso, e ele é sincero, ele vai buscar essa resposta. Mas afinal, qual é o sentido da vida? Agora mesmo, será que nada escapa da conclusão avassaladora de Eclesiastes? Porque Salomão, ele vai dizer que tudo é vaidade. E ele vai estudar vários pontos, nós vamos mencionar eles aqui, e no final ele vai dizer que tudo isso, nada vale a pena, que tudo é vaidade. Mas será que Salomão tem mesmo, ele está correto mesmo, é isso mesmo? E aí nós temos um dado aqui, eu trouxe um dado importante para vocês, e eu gostaria de dividir com vocês. Nós estamos falando de a busca, é uma pergunta, qual é o sentido da vida? É uma pergunta séria, é uma pergunta que as pessoas realmente perguntam. Se perguntar, às vezes, circularmente, para qualquer pessoa, qual que é o sentido da vida? Talvez elas não vão ter a resposta. E alguns, para poder buscar a resposta, vão se jogar, né? Alguns vão jogar na bebida, alguns vão jogar no prazer, alguns vão desempenhar em adquirir fortuna, dinheiro, alguns vão em estudo, para poder chegar à conclusão, qual é o sentido da vida? Mas uma reflexão que me fez pensar essa semana é justamente isso. Eu estou com um dado aqui, nós estamos falando sobre Setembro Amarelo, a gente está falando sobre suicídio, né? Quantas pessoas têm deixado de existir? Por que elas não têm conseguido lidar com seus problemas? É algo sério. As pessoas têm se matado, tirado a própria vida, porque não estão conseguindo lidar com os seus problemas. E eles são sérios, por isso que elas não conseguem, e muitas elas acabam tirando a própria vida. Há uma morte a cada 40 segundos no mundo. Isso é algo terrível. Uma média de 44 mortes por dia. Isso aqui, nós estamos falando do Brasil agora, tá bom? E agora, 20 tentativas não consumadas de suicídio são estimadas para cada morte. Olha para você ver como isso é assustador. E aí tem a idade, a faixa etária dessas pessoas. É de 15 a 29 anos. É a faixa etária no qual o suicídio é a quarta causa mais frequente de morte após acidentes de trânsito, tuberculose e violência.
Então é algo assustador e para nós, como cristãos, nós temos essa incumbência de trazer para essas pessoas que buscam qual é o sentido da vida, e a Bíblia nos traz a resposta. E o livro de Eclesiastes, ele dá essa resposta para nós. Alguns vão dizer que o livro de Eclesiastes ele é um pouco amargo, é um pouco difícil de interpretar. Mas eu vejo o livro de Eclesiastes não como amargo, como posso dizer, eu vejo ele como agridoce, né? Não sei se você já comeu um prato, eu vou dar um exemplo, eu gosto bastante de costela suína, e quando você coloca um molho a barbecue em cima, ela dá um sabor. Então, Eclesiastes para nós, ele tem um tempero, um sabor diferente para nós. E é sobre esse tempero, esse sabor, esse alimento que nós vamos estudar aqui nessa noite. E aí ele vai, no tópico A, o pastor Adailton deixou para nós aí, que tem como a epígrafe aí, ó, tudo permanece o mesmo. A busca de Salomão pelo sentido da vida tem algumas características. E vamos dividir com vocês essa característica. Primeiro, é uma busca sincera. E aí ele coloca no verso número 13, ele falou que ele aplicou o coração dele para essa busca. Ele denota a vida interior, o senso de capacidades mentais, emocionais, espirituais. Ele se entregou por completo para poder descobrir qual é o sentido da vida. E aí, continuamos. E aí, segundo, é uma busca profunda. Ao esquadrinhar, ao 13b, ele informa com sabedoria. Ele examinou a questão em todos os ângulos. Ele foi fundo na investigação. E aí, no terceiro, é uma busca abrangente. De tudo que acontece debaixo do céu ou debaixo do sol, ele vai fazer essa busca. E quarto, ele vai perceber que é uma busca enfadonha. É uma busca, na verdade, é um enfadonho trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para nele afligir. O que Salomão faz? Ele começa agora a observar a natureza. Ele vai observar o sol, a terra, o vento e a água, e ele vai ver que continua, faz as mesmas coisas. O sol nasce, o sol se põe, a terra não muda, as pessoas são transitórias. Nações, civilizações vêm, terminam, pessoas nascem, pessoas morrem e continua. O vento, ele começa de um lado, vai para o outro, a água da mesma forma. Ele vai dar outro exemplo do que a chuva enche os rios desaguam no oceano e o oceano permanece o mesmo. E assim tudo continua. E ele percebe que tudo isso não tem um sentido, que é um ciclo e não para. E o que ele vai observar? Que não tem nada de novo. O pregador observa que tudo é cansativo. E por isso o ser humano anseia por novidades que o distraiam e o libertem. E isso é um exemplo que a gente vive hoje, ele é bem contemporâneo. O livro de Eclesiastes, ele é tão contemporâneo, ele é atual, porque as pessoas têm vivido isso. Tem essa canseira, as pessoas cansam rápido das coisas, cada hora estão mudando, você começa a assistir uma coisa, uma série, você já cansou, você já quer outra. E o que é a indústria de Hollywood? Quem produz filmes, seriado, quem produz coisas para mídia? Eles são atentos a isso, sabe que o ser humano, ele cansa rápido, eles precisam entreter eles e criar cada vez coisas novas. Por isso, cada hora está lançando um filme novo, uma série nova, e as pessoas continuam. Porque se manter a mesma coisa, as pessoas cansam. E é isso que Salomão vai concluir, que é uma canseira só, que não há novidade. E aí ele vai continuar. Ele vai dizer que, aí já tem no tópico 2, vai dizer que a realidade dos nossos pés. E aí tem um termo que nós vamos observar, que Salomão ele não é um niilista. E o que é um niilista? Niilista é uma pessoa que nega a própria vida. Niilista encara a vida com indiferença. Ele critica o que é a sua volta, afirmando que tudo é falso, porque tudo é artificial. É diferente, Salomão. Salomão não está dizendo que é artificial, que é falso. Ele está dizendo que é realidade. O que ele está falando é exatamente o que acontece. É isso que ele vai analisar, porque ele realmente analisa ponto a ponto. Ele vai perceber que a realidade da vida debaixo do sol exatamente é essa. E aí nós temos algo que também aplica para nós. É o problema do paliativo. O que é o problema do paliativo? E aí ele vai ver as consequências do pecado.
Tudo isso que nós estamos vivendo, o trabalho, essa repetição, nós vamos ver que o pastor daí deixou para nós aqui, ó, que Gênesis 3, capítulo 13, do 13 ao 19, Romanos 8 a 22, que foi a queda que trouxe as consequências do pecado ao mundo. E por causa da consequência, olha o que diz o verso número 13, Eclesiastes 1:13. Ele vai dizer assim, ó, apliquei meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quando sucede debaixo do sol. E aí ele vai dizer o verso de número B, ele vai dizer assim, ó, esta enfadonha ocupação deu Deus ao filho dos homens para nela o exercitar. Então ele está dizendo para nós que isso aqui é um decreto de Deus. O que nós estamos vivendo, o que a humanidade está vivendo, é um decreto de Deus devido à queda do homem lá no Éden. E as pessoas podem viver de maneira secular, elas podem viver sua vida de qualquer forma. Elas vão continuar desse jeito, porque na Terra os problemas que elas vão enfrentar foram ordenados por Deus. E aí no tópico 3, aí, o sentido está na sabedoria humana. Será mesmo? E aí Salomão ele vai gastar tempo. E nós estamos falando de pessoas que têm credencial para isso. Salomão é o homem mais sábio da sua época, mais sábio do Oriente. Lembra quando Deus aparece para Salomão e o pedido que ele faz, ele vai reinar Israel e ele está assustado, e é normal. Ele é jovem, vai herdar, o seu pai foi Davi. Então, é algo sério. Ele poderia ter pedido qualquer coisa para Deus, mas olha o que Salomão vai pedir. Ele vai pedir sabedoria. Então, a sabedoria que Salomão tem, que ele adquiriu, ela não ela vem da parte de Deus para ele. E o que ele vai descobrir? Que na incapacidade de mudar a realidade ao nosso redor, está Eclesiastes 1:15, e aí nós vamos ver que o ser humano, ele pode gastar o que for. Ele começa estudo, inicia... Quer ver um jovem quando inicia na faculdade, como é interessante? Está cheio de sonhos, ele está animado do primeiro ano de faculdade, ele está cheio de projetos, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer um MBA, vou fazer um mestrado. E aí, quando está no segundo semestre, ele já começa a desanimar, porque ele vê que aquilo é cansativo, ele começa a questionar, isso vai me levar a quê? Ele vai deparar com a vida, com a realidade, e vai ver que não é tão fácil como ele desenhou, como ele sonhou. E exatamente isso. A gente vai ver no século XVI, ali, no finalzinho do século XV, que as pessoas vão descobrir, vão em busca de sabedoria. E aí nós temos um filósofo e matemático que ficou muito conhecido, que é o René Descartes, né? Que ele defendeu? Ele defendeu assim, ó, cogito ergo sum, penso, logo existo. E Descartes, ele acreditava que a dúvida e a razão humana possibilitam o conhecimento verdadeiro. Agora, me diga uma coisa, as pessoas buscaram tanto conhecimento, se aprimoraram, nós estamos falando aqui desses filósofos, querendo entender o sentido da vida, e para que serviu todo esse conhecimento, toda essa busca de saber, todo esse acúmulo? Nós passamos por 2 guerras mundiais, as pessoas, para elas, o conhecimento torna um problema. Olha quantas pessoas morreram, não foram capazes de solucionar o problema. E aí nós damos continuidade. E aí é uma frase que eu achei interessante. Eu quero falar para vocês, se tirarmos Deus da equação da vida, a conta não fecha. É exatamente isso. Se nós continuarmos, se a humanidade continuar caminhando dessa forma, de uma maneira, igual Salomão está fazendo esse estudo, de uma maneira retilínea, secular, que não inclui Deus, realmente não tem sentido nenhum. Realmente Salomão está correto, tudo é enfadonho, tudo é cansativo, tudo é repetitivo, nada tem sentido. Mas se nós colocarmos Deus, tudo faz sentido. A nossa vida é totalmente diferente. Nós vamos ver que Deus ele interfere, né, na natureza. Nós acabamos de dizer agora, Deus ele é soberano. Nós que somos lavados, remidos, nós que fomos resgatados, nossa vida é diferente. E aí, o que ele faz no ponto B? Na potência de aumentar o sofrimento e desgosto. Aí tem uma frase do Michael Wheaton, que ele diz assim, ó, quando o homem exclui Deus para todos os propósitos práticos, ele enfrenta problemas que julga ser insolúveis. A história se torna repetitiva e sem esperança. Olha que frase forte que o Michael Wheaton vai dizer.
É exatamente isso. Sem Deus não tem sentido absolutamente nenhum. E aí continua. Nosso conhecimento nos aproxima ainda mais da nossa ignorância. Olha o que acontece. Chegamos à conclusão seguinte, que mais conhecimento, quanto mais adquirimos conhecimento, nós vamos tornar pessoas mais ignorantes. Chegamos à nossa ignorância. Avançamos conhecimento, mas com esses avanços de conhecimento, nós criamos problemas para nós mesmos. Acabei de citar agora as 2 guerras mundiais. Olha que desastre que foi, quantas pessoas morreram. Mas não eram pessoas que buscaram conhecimento, que tinham o saber, que foram desenvolvidos. A indústria bélica nunca tinha desenvolvido tanto armas, criou armas nucleares. Para quê? As pessoas se matando. Criou um problema. O conhecimento chegou a um problema, levou ao problema. E aí, por fim, queremos concluir com vocês. O que nós chegamos? Salomão, após fazer a sua busca em todos os pontos, ele vai buscar a busca nos prazeres, ele vai buscar o sentido da vida na bebida, ele vai buscar no conhecimento, na riqueza, e ele não vai achar sentido nenhum. Mas no finalzinho, ele vai encontrar, ele vai entender que a vida só tem sentido se nós olharmos não abaixo do sol, mas acima do sol. Aí faz toda a diferença. O Deus Criador faz toda a diferença. A vida sem Deus, ela não faz sentido. As pessoas estão buscando sentido, acabei de dizer agora, em várias coisas. Bebida, dinheiro, fama. Sem Deus, o homem não encontra o sentido para a vida, porque tudo é vaidade. Nós que fomos resgatados pelo sacrifício de Jesus, Cristo, nós olhamos a vida diferente. Nós olhamos a vida, nós olhamos para o Criador. Nós estamos aqui para a glória de Deus, vivemos para a glória de Deus, e a vida para nós não é enfadonha. Porque você acorda de manhã, para que nós que vamos trabalhar, tem gente que acorda muito cedo, às vezes acorda 5 da manhã, 4 da manhã, 3 da manhã, e às vezes quando você começa a iniciar o dia, o sol está se pondo. Salomão, ele fez essa experiência, ele vai ver que o sol nasce, põe, para ele isso aí é rotina, é ciclo, mas para nós é diferente. Quando a gente vê o sol se pondo, nós entendemos que é a glória de Deus, é o resplandecer de Deus, e nós podemos agradecer a Deus e ver que a misericórdia dele, ele renova a cada dia. A cada sol que nasce, para nós é uma esperança, o nosso coração se enche, porque nós temos o nosso Deus. E aí nós continuamos, que o nosso Deus, nós podemos olhar para Ele, não olhar de uma maneira retilínea, mas olhar para cima, olhar para o alto, olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Jesus. Porque Ele que reina, é Ele que governa, é Ele que sustenta. Ele criou o universo, Ele nos criou, mas Ele nos abandonou, Ele não nos abandonou. Ele mantém toda essa estrutura, Ele que cuida, Ele que sustenta, e tudo permanece para a glória dEle. E Ele intervém sim. Nós podemos entender que nós temos algo que nós podemos fazer, e o nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que escuta. Então, eu quero encorajar cada você, professor, os alunos também, continuar buscando em oração, porque Deus ainda ouve as nossas orações. Ele é um Deus que não está alheio à nossa dor, aos nossos problemas, e Ele atende as nossas orações, e Ele intervém, porque Ele é soberano. No momento certo, Ele intervém sim, para poder ajudar, para poder auxiliar os seus filhos. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E aí nós podemos dizer que, para nós, o viver é Cristo, e morrer é lucro. E Salomão, ele vai ter um equívoco. Ele vai dizer que levantar de manhã, para ele, talvez seria enfadonho. Mas para nós é uma oportunidade de agradecer a Deus todos os dias. Nosso trabalho, ele não é vão. Cremos na novidade de vida, nós cremos no novo coração, nós cremos na regeneração, nós cremos numa nova terra, no novo céu. A vida faz sentido, a vida tem nome, e a vida é Jesus.